Como o pastor disse, né? Nós não temos um dia só, né? Não deveríamos ter. Porque todos os dias nós ouvimos o nome mãe, né? Né, Marisa? Querida. Todos os dias. Então não é para ser só um dia, tinha que ser todos. Mas eu louvo a Deus. Porque nós temos essa oportunidade de estarmos meditando na palavra dEle. E meditando também, e eu quero assim colocar aqui, que quando você, marido, pai, ouvir eu falar mãe, entenda você também. Não foi por acaso que eles louvaram uma música sobre a família. Porque nós, mães, não seríamos nada sem a família, né? É muito difícil, não é, Alessandra? É muito difícil. A gente não joga peteca, a gente vai até o fim, mas não é fácil. Então, ouça e tenha sim, pai, receba para você também. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos em pé, com saúde, renovados, ó Senhor, porque só o Senhor sabe, Pai, o que cada um aqui fez e tem feito e como chegou até aqui. Te agradecemos, Senhor, porque conseguimos chegar, Pai. E te pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as suas colheitas, os bezerros, cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Amém? O verso 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Eu queria ler para vocês uma poesia rapidinho. E essa poesia foi escrita pela Madre Teresa de Calcutá. Eu queria que você prestasse bem atenção. Diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão com teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, cada vez que sonhem, cada vez que vivam, cada vez que cantem, cada vez que pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. A palavra do Senhor diz que os filhos são bênção, serão abençoados, os filhos do seu ventre serão abençoados.
Mas, muitas vezes hoje, nós não temos visto isso se concretizando. Nós não temos experimentado essa verdade da palavra de Deus, que os nossos filhos serão abençoados. Sabe? Algumas pessoas dizem assim que filho não vem com manual, né? E aí às vezes a gente passa apertado. É muito difícil, não é, Marcela? Muito difícil. E nós vamos aprendendo, sabe? Quantas vezes, eu acho que se eu perguntar aqui, a maioria das mães, quando tiveram o primeiro filho, deu aquele desespero, porque como eu vou fazer? Como que eu vou lidar? Porque parece que nós, por mais que alguém venha e explique, nós não sabemos, nos sentimos assim completamente ignorantes. Mas eu quero te dizer, que filho, ele não vem com manual, mas o manual no qual a gente pode se basear, para poder criá-los, para poder formar cidadãos, formar gente de bem, nós temos, que é a palavra de Deus. Amados, Deus não tem compromisso com o que você ou com o que eu quero ou acredito. Sabia disso? Deus tem compromisso, e isso eu posso ter garantia, com a sua palavra. E a sua palavra diz que os filhos do meu ventre serão abençoados. E quando eu falo do ventre, amados, não falo de gerados, mas eu falo aqui de filhos que você toma para você e cria. Porque mais do que gerar, fazer pessoas, cidadãos, não é só gerar, mas é criar, é formar, é educar. Filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala sempre uma frase que dizem que é dele, mas na verdade ele mesmo diz que não é. Que diz assim: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Mas nós, quantas vezes terceirizamos coisas que Deus tem colocado para nós? Queremos que a escola eduque. A escola não educa, queridos. Sabe? A escola não educa. E muita gente está muito errado quando fica falando que a nossa educação, olha a situação que está. Não, queridos. Responsáveis pelos nossos filhos somos nós. Responsável pelo que o meu filho, a minha filha vai ser, sou eu. Eu tenho a responsabilidade por aquilo que eles virão a ser. Eu sou responsável para dar educação para os meus filhos. Eu sou responsável para orientá-los como se portar em todos os lugares. Não é a escola que vai ensinar meus filhos. Não é a igreja que vai ensinar meus filhos. Na escola eles vão ser escolarizados, eles vão aprender, mas não educação, porque educação eles vão vir dentro da minha casa. Eu sou a responsável. O meu esposo é o responsável. A igreja está aí sim, para te ajudar. Mas quem tem o direito, o privilégio de apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador por teu filho, é você. Eu estou aqui, faz 30 anos. É um privilégio falar de Jesus para os pequeninos. Mas queridos, quantos pais têm perdido essa oportunidade? Tem passado para mim. E para tantos professores que estão aí. É privilégio nosso falar desse Deus maravilhoso. Os filhos serão abençoados. Isaías ainda fala assim, no capítulo 54. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Isaías 61:9 ainda diz assim: os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem, reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amados, nós temos direito legal.
Nós temos legalidade no reino espiritual para sermos abençoadores dos nossos filhos. Nós temos promessa de que eles serão bênção, de que eles serão abençoados, e temos direito legal para abençoar ou para amaldiçoar os nossos filhos. Deus, como eu disse, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. E essa palavra Ele fará cumprir. Mas toda a promessa tem condição. Lembra aqui no começo? Se vocês obedecerem fielmente, se vocês me buscarem, se. Amado, amada, levanta a tua boca. Não perca a oportunidade. Abençoe os teus filhos. Não importa a idade que eles estejam. Não importa se hoje eles já não querem te ouvir porque acham que você não sabe mais nada. Não importa. A autoridade é tua. Reivindica isso, toma posse, se posicione. Abençoe os teus filhos. Abençoe-os. Fale com eles. Não perca a oportunidade. Profetize sobre eles. Profetize bênção sobre a vida deles. O nosso tempo temos que abençoar. É nesse momento, sabe? Ser mãe, a maternidade, o criar, não foi ideia nossa. Nós ouvimos, a família é projeto de Deus. Nós não inventamos essa história. Isso vem do Senhor. E você acha que o nosso Deus, grandioso e perfeito como é, simplesmente nos jogaria ali, ó, se vira? Não, Ele tem prometido estar conosco, Ele tem prometido cuidar de nós, Ele tem prometido bênção sobre as nossas vidas. Então, amada irmã, em nome de Jesus, para de olhar para as circunstâncias, para de murmurar, para de declarar maldição. Abençoa, profetiza, traz bênção sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Nós estamos vivendo um tempo onde realmente a família tem se perdido, se despedaçado. Os valores não são mais os mesmos. Nós temos aí filhos que não entendem o que é honra e não honram seus pais. Eu ouvi um vídeo de um psicólogo, ele falava assim, que ele brigou com a mãe dele quando era pequeno, porque ele queria fazer uma coisa e a mãe dele falou assim, não, você não vai fazer. Ele falou assim, mas as outras, eu estou falando que você não vai fazer, eu sei o que é melhor para você. Aí ele virou para ela e falou assim, então eu não vou te amar. Ela falou, eu não estou preocupado se você vai me amar, eu estou preocupada que você vai me honrar. Porque quando você honra, você vai aprender a me amar também. Hoje, nós não temos tempo para dar para os filhos, não é? Nós vivemos corrido. E eu não vou te falar que você tem que abandonar teu emprego, não, mulher. Quem sou eu? Justo eu, né? Não. Você não tem que abandonar teu emprego. Mas nossos filhos precisam ter tempo de qualidade. Eles precisam que, independente que você esteja longe, a tua autoridade tem que ser firme. É você. Nós vivemos um tempo onde nós deixamos os filhos escolher o que fazer. O tempo todo. Porque nós achamos, nós queremos suprir a nossa ausência. Nós queremos de alguma maneira, sabe, agradar. Queremos ser tão agradáveis que fazemos com que os nossos filhos fiquem sem referencial. Nós somos os pais. Nós sabemos. Meu filho um dia chegou para mim e questionou a fé. Chegou para nós. Foi um dos piores momentos da vida. Mas Deus é perfeito. Foi difícil. Porque aí você vem e fala assim, mas ele é um menino, né? É. Só que aqui dentro fala assim, filho do pastor. Como? Se eu ensino tanta gente, como pode meu filho chegar para mim e falou, quem falou que nós
estamos fazendo o que é certo? Quem falou que isso aí é de verdade? Eu louvo a Deus por isso, porque muitos passam a vida inteira profetizando uma fé que eles não, de verdade não estão sentindo. Estão dentro da igreja, participam de tudo, estão tão acostumados, mas não têm vida de verdade. E quando eu tentava explicar, tentava fazer ele entender, ele tinha uma resposta, ele tinha um argumento para tudo. E enquanto ele falava, aqui dentro eu queimava e falava: Senhor, onde que eu errei? Me mostra, o que eu falo? Eu parecia uma criança, eu não sabia o que falar. E de repente eu falei a única coisa que eu podia falar: meu filho, você tem razão. O que eu te ensinei até hoje foi a minha verdade. Foi o que eu experimentei. Foi o que eu descobri. Para você, eu passei o que melhor eu aprendi dessa terra. Mas você tem razão. É a minha verdade. Você tem direito a descobrir a tua. Mas eu te desafio. Busque. Fala com Deus. Pede para Ele se revelar para você. Fala. E vá descobrir a tua verdade. Não se canse enquanto você não descobrir. E ele foi. E você acha que quem busca fica sem resposta? Esse Deus é maravilhoso. Amados, nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Isso não é coisa nossa, foi Deus quem fez. Então ser pai, ser mãe, principalmente nos dias de hoje, está muito difícil, eu sei. Mas nós não estamos sozinhos. Temos sim uma grande responsabilidade de formar cidadãos de bem no mundo corrupto. De formar, servos do Senhor, pessoas que conheçam o Senhor. Temos um desafio, e grande desafio, de ensiná-los, de formá-los, de criá-los, de educá-los. Mas nós não podemos em nenhum momento pensar em reproduzir pequenas Ivonetes, pequenos Dorivais. Não, eles são uma pessoa. E eles têm que ser desafiados por você, mãe, por você, pai, para ter um encontro com Jesus. Não tenha medo. É o nome do Senhor que está sendo colocado em jogo, não é o seu. Deus não deixa sem resposta. Sabe? É uma responsabilidade grande. Mas aí você me pergunta, mas com tantas bênçãos, por que nós não vemos pessoas hoje, filhos, jovens, tão firmes no Senhor? Aí eu pergunto, será que nós temos pais que vivem a palavra? Eu quero ler algo com vocês. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Existe muita confusão hoje em dia. Como eu disse, pais defendem que a escola e os professores são responsáveis pela formação, não só pela formação acadêmica, mas também pela educação. E assim, pais que não querem receber a conta dos estragos dos seus filhos, apontam culpados no sistema, no mundo, na escola, em diversos outros lugares e situações. Tem que se ensinar no caminho e não o caminho. Embora se possa achar que não há diferença na prática, a má compreensão me faz ver o quanto perdemos a essência da verdade contida na palavra de Deus. Quando se ensina no caminho, é porque nele está. É porque se percorre o mesmo trajeto.
de forma igual. É porque já se sentiu os gostos amargos, a dureza dos percalços da viagem, se alegrou com a dádiva da vida e, surpreendentemente, enquanto o trilhamos, estamos ensinando. Porém, quando se ensina o caminho, mandamos ir, mas nós não vamos. Direcionamos, mas não acompanhamos. Quando se quer mostrar o caminho, automaticamente mandamos ir por onde nós não vamos. Fazemos valer o ditado: faço o que eu digo e não o que eu faço. Deus nos chama para não só ensinar o caminho, para andar nele com nossos filhos. É importante que nós estejamos juntos, do lado, amados, do lado, juntos. Não tenta impor os seus pensamentos, mas passe princípios. Há uma grande diferença da minha maneira de ser e a maneira que eles são hoje. Mas princípio não muda. Honra teu pai, respeita os mais velhos. É assim, não rouba, não mente. Princípios que vão fazer deles pessoas diferentes nesse mundo. Mundo corrupto. Mas de que forma? Eu separei duas aqui. A primeira, orar. Parece simples, né? Mas não é. Não é. Tem muitos pais que não têm vivenciado essa palavra, não têm aplicado na sua vida, no seu dia a dia. Orar. Como eu disse, nós temos legalidade para orar, para impor as mãos sobre os nossos filhos. Orar, amados, é um privilégio. Orar é compromisso. Orar é responsabilidade pelos nossos filhos. Sabe? Além de um privilégio, nós temos esse compromisso. Orar. Eu quero compartilhar a história de uma mulher. Vocês sabem. É Ana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vemos lá no verso 10, Ana, não sei se todos sabem, mas Ana era casada com Eucana. E ele também tinha Penina, eram duas esposas. Penina dava filhos. Ana era estéril e muito infeliz. Muito infeliz. E eles iam todo ano para orar lá no santuário. E aí, veja, no verso 10, Ana está lá na presença de Deus, no santuário do Senhor, e ela se levanta. E como a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela orou, ela pediu um filho. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Ana. No verso 20 diz: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana orou para ter filhos. Deus ouviu a oração. Mas Ana orou depois que o filho nasceu também. Verso 26, nós lemos assim: e ela disse para o sacerdote: meu senhor, juro por tua vida que sou uma mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali Ana adorou ao Senhor. Uma mulher que ora. Sabe, queridos, muitas de nós estamos correndo tanto e não paramos para orar. Nossos filhos estão sem cobertura. O mundo está atacando, está oprimindo eles, e eles não têm a cobertura.
Mãe, não importa se você acha que a sua oração é fraca. É Deus que é forte, não é você. Mas a tua autoridade, fraca ou não, você tem autoridade. Então abre a tua boca. Abençoa os teus filhos. Sabe? Ore por eles. Peça para o Senhor dirigir os seus caminhos. Peça para o Senhor guardar. Peça para o Espírito Santo ministrar o coração deles. Peça para que eles tenham uma experiência com Jesus. Como eu já disse várias vezes aqui. Aquilo que nós ensinamos aqui. Ou aquilo que você ensina, queridos. Se o seu filho, se a sua filha não tiver uma experiência com Jesus. Lá fora eles não vão sustentar com o teu discurso. Eles vão repetir e vão ser engolidos. E muitos jovens e adolescentes que estão aqui sabem do que eu estou falando. Lá fora, se eu não tiver de verdade uma experiência com Jesus, eu vou ser engolida. Eu não vou ter como defender a minha fé. Eu não vou ter como falar que existe um Deus. Eu não vou ter como falar que verdadeiramente Ele é fiel e Ele salva e Ele liberta. E Ele prometeu e Ele virá me buscar. Não dá. Lá fora não vai dar para sustentar isso. Aqui é tudo bonitinho. Lá fora não dá. A diferença, eles precisam passar por uma experiência com Jesus. Então, mãe, pai, ore. Ore, para que eles passem uma experiência. Ah, mas meu filho foi criado na igreja. Meu filho está desviado. Eu não sei mais o que fazer. Ore. A semente está lá. Ore. Senhor, não permita que o diabo tire a vida deles, enquanto eles não estiverem na tua presença. Ore, autoridade. Ore. Não fecha a tua boca. Não fecha a tua boca. Mas além de orar, outro compromisso, sabe, que nós temos que colocar em prática na vida, é praticar o que nós ensinamos. Praticar o que nós ensinamos. Sabe, falamos muito, né? Principalmente nós mulheres. Falamos demais, né, queridas? Tadinho dos maridos, né? Falamos muito. Tem hora que acho que nem nós aguentamos um pouco as nossas vozes, né? Tem dias que tá difícil, né? Repetimos e falamos: menino, você já fez isso? Menino, você fez aquilo? Você não esqueceu disso? Você não esqueceu daquilo? Mãe, eu já te falei. Não, só quero ter certeza. Você fez? Você tá assim? A minha filha me mandou um texto hoje, e entre o que ela escreveu, ela disse assim: amo o jeito que você se preocupa comigo. Até mesmo quando liga para perguntar se eu almocei, o que eu comi. A gente não está do lado, e a gente quer de algum jeito estar do lado, né? E aí a mesma coisa: já comi, mãe. Não, ó, já preparei, vai ser isso, né? Coisa de mãe. A gente faz isso mesmo. Mas não é só isso, né? Não adianta falar. Precisamos e necessitamos de verdade ensinar o que nós praticamos, o que nós vivemos. Precisamos ensinar o que vivemos. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus em Tiago diz assim: se conhecemos a palavra e não praticarmos, é semelhante àquela pessoa que olha no espelho e não vê mais o seu rosto refletido. Perde a sua essência. E Mateus ainda fala assim, que se a gente não praticar, a tempestade vem sobre a nossa vida e ela tomba, a casa cai. Não adianta conhecer. Não adianta participar de todos os cultos. Não adianta. Tem que praticar. Tem que praticar. A gente não é perfeito. Não, a gente falha muito. Mas nós temos que ter humildade e praticar. E pedir perdão, e voltar, e praticar. Não dá para eu pedir para o meu filho e para a minha filha fazer alguma coisa que eu não sou capaz de fazer. Que eu não faço. Porque aí, queridos,
eu vou mandar fazer uma coisa, mas eles vão olhar eu fazendo outra. Sabe? Como nós já falamos, né? É nossa responsabilidade de ensinar. Sabe? Há um rei na palavra de Deus chamado Ezequias. E a palavra de Deus diz que Ezequias foi filho de um rei que virou as costas para o Senhor, fez tudo que era terrível, sacrificou filhos para outros deuses, matou filhos. Ezequias é um sobrevivente. Mas a palavra de Deus fala, só cita que a sua mãe, Abia, cuidou dele. Só isso. E a Bíblia diz que Ezequias foi um rei que agradou o coração de Deus, que fez tudo que agradava o Senhor. Era nobre, era correto. Foi um momento de muita prosperidade no povo de Israel. Foram 29 anos reinando. Mas um dia, o profeta Isaías chegou para ele e falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem, o Senhor vai vir te buscar. E sabe o que ele fez? Ezequias foi na presença do Senhor, com aquela intimidade que ele tinha com o Senhor, clamou: Senhor, quero viver mais um pouco, por favor. E aí Deus falou pelo profeta: mais 15 anos você vai viver. Só que Ezequias esqueceu que o tempo passa rápido. Ele estava bem. Como muitos de nós, estamos bem na nossa vida. Tivemos um encontro com Jesus, fomos até batizados no Espírito Santo, buscamos a nossa, né? Mas os nossos filhos, será? E aí, Ezequias, por mais que ele era correto, ele não cuidou direito dos seus filhos. Sabe por quê? Eu acredito assim. A Bíblia não é clara nesse sentido. Porque a Bíblia diz que depois que ele morreu, o seu filho Manassés reinou no lugar. E Manassés foi um dos piores reis que Israel pôde ter. Ele fez tudo que desagradava ao Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Manassés levou o povo de Israel a um período de apostasia, de virar as costas para a palavra, de abrir, sabe, de jogar fora, descartar tudo que o Senhor já tinha feito. Manassés, filho de um homem tão íntimo do Senhor, mas não foi gerado da mesma maneira. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa. Também a palavra de Deus fala em Deuteronômio, uma orientação que Deus deu para o povo. Não se unam com mulheres de outros povos. Escolham mulheres do meu povo. Sabe por quê? As mulheres judias, elas ensinavam seus filhos na palavra. Ali, eles aprendiam a ler na palavra. Elas formavam, sabe? Formavam. Elas tinham um zelo, um cuidado pela palavra. Mas nós pensamos, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Praticar, andando, ensinando, assentando, que tempo? Eu vou pedir para colocar um vídeo. Acho que a maioria, uma boa parte das mulheres já ouviu. Mas eu quero que você conheça uma mulher que também tinha filhos, não 2 como eu. Não. Mas ela tinha. Mas ela tinha um compromisso de deixar um legado de fé para os seus filhos. Dá para pôr?
Susanna Wesley era uma mulher de opinião e convicções muito fortes. Ela, ainda muito jovem, se casou com um reverendo chamado Samuel Wesley e juntos eles tiveram nada mais, nada menos do que 19 filhos. Quando as crianças ainda eram pequenas, eles sofreram um incidente muito trágico. A casa que eles moravam pegou fogo. Uma das crianças acordou na madrugada e viu as chamas e começou a chamar o papai e a mamãe, e todo mundo que morava na casa foi evacuando o lugar. Quando eles chegaram lá fora, eles perceberam que tinha uma criança faltando. Alguém tinha ficado dentro da casa pegando fogo. Era o 15º filho do casal, John Wesley. O pai, desesperado, tentou subir a escada por 2 vezes, mas a impressão é que o teto ia cair na cabeça deles. Então um amigo chegou, subiu no ombro de Samuel e eles conseguiram tirar a criança. Quando eles chegaram lá fora com John de apenas 5 aninhos no colo, Susanna proclamava as palavras do livro de Zacarias: "Não é esse um tição tirado do fogo?" Naquele momento, Susanna entendeu que Deus tinha um propósito especial com aquela criança e redobrou seus cuidados para criar bem aquele filho. A impressão que eu tenho é que o dia de Susanna tinha 40 horas, de tanta coisa que ela fazia. A história conta que ela separava 1 hora por dia para ter o seu momento com Deus, o seu devocional, o seu momento de comunhão com o Criador. Ali ela orava, ali ela lia a Bíblia, e as crianças sabiam que não podiam interromper ela naquele momento. Ver a mãe fazendo isso todos os dias foi algo que inspirou a vida de oração dos meninos. Outra 1 hora por dia era separada apenas para orar em favor dos filhos. Ela colocava cada criança debaixo do seu avental e ali, com muito fervor, ela pedia a Deus que usasse aqueles meninos e que cuidasse do futuro deles. Ainda uma outra 1 hora semanal era utilizada para estar sozinha, em particular com cada um dos filhos, a fim de ter conversas espirituais e esclarecer dúvidas. Quando os filhos da Susanna chegavam no 5º ano, no dia seguinte, ela começava a alfabetizar eles, e ela começava a alfabetizar pela Bíblia. Ela abria a Bíblia no 1º versículo e ali a criança ia aprender a ler e escrever. Ela fazia homeschool com eles, então durante 6 horas do seu dia, ela estudava teologia, matemática, literatura, ciências, tudo que os meninos precisavam para a vida acadêmica. Sobre a casa de Susanna Wesley, a história conta que a casa dela funcionava como um relógio, com muita ordem, muita disciplina. Criança nenhuma nunca ganhou nada no choro na casa dos Wesley. Aliás, sobre isso, olha só o que ela dizia: "Eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias, e todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Mas todo aquele que educa e disciplina garante a sua futura alegria e piedade." Quando nós consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a do ser humano, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ter recompensa. O céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai e a mãe que estudam uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade, a todas as vontades da criança, faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as vontades dos filhos, você os condena, corpo e alma, para sempre. Na casa dos Wesley tinha culto doméstico todos os dias. Todos paravam o que estavam fazendo para ir adorar a Deus juntos. Quando Samuel, o pai da família, tinha que viajar e passar muitos dias longe, Susanna assumiu o controle e a direção do culto. E ela tinha tanto fervor, tanto fogo de Deus no seu coração, que os vizinhos vinham participar do culto para vê-la adorar e compartilhar a palavra de Deus. Quando Susanna ainda era uma menininha, ela fez uma oração a Deus, pedindo: "Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhe por todo o mundo." Sabe de uma coisa? Deus viu e respondeu a oração daquela menina. Talvez não do modo como ela imaginava. Susanna não foi uma grande ministra, uma grande pregadora, mas ela foi chamada para servir como mãe. Por ter feito isso com muito zelo e com muito esmero, seu filho John Wesley se tornou um dos maiores ministros conhecidos na história. Ele foi o pai do metodismo. Através dele, a Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho.
evangelho. Seu outro filho, Charles Wesley, se tornou um grande ministro de adoração. A história conta que ele escreveu mais de 9.000 hinos para o Senhor, o que me leva a pensar que as pessoas verdadeiramente grandes são aquelas que são capazes de realizar pequenas tarefas com muito zelo e com muita obediência. Susanna Wesley foi uma mãe que mudou o mundo. Você tem mais tempo que ela? Eu confesso que eu fiquei muito envergonhada de ouvir isso aí. Eu não chego nem no dedinho. Queridos, nós somos de uma geração que batalhou. Alguns aqui carpiram, né? Foram para a roça, né, bem? Cortaram cana. Alguns aqui, como eu, usou muito livro usado, né? Que a gente comprava, pagava tudo para poder usar. Alguns aqui usou muita roupa usada, sapato. Imagina se aqueles 2 pares de Havaiana que está em casa porque arrebentou a tira ia ficar lá. Imagina. A gente tinha o grampinho legal e passava o grampinho e ó, quanto tempo ainda ia essa Havaianinha. Nós sofremos muito. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para lanche. Nunca tive. E também não tinha dinheiro para levar. Perdão, não tinha lanche para levar. E uma das coisas que eu mais tinha vontade de comer era aquele pão caseiro com maionese Hellmann's que uma amiga levava. Maionese Hellmann's. Isso, para chegar na minha casa, demorou muito tempo. E aí, a gente batalhou, né, Rose? Ó, ralamos muito, corremos atrás, estudamos à noite, trabalhamos de dia. E trabalhamos, hein? Eu cheguei a pegar uma única vez que eu peguei DP de uma matéria no ginásio, é porque a aula era 6 horas, era aula de artes. Então, né, vocês estão a entender que eu não vou pegar DP só porque, né, eu não sou tão ruim assim em artes, educação artística. Mas eu peguei por falta, porque eu saía 6 horas do trabalho. Então, até tomar banho, até subir, eu subia sem jantar, né, lógico. Mas não dava tempo, e eu subia a pé. Eu estudava no Anchieta, e eu morava lá perto, onde era o tiro de guerra. Eu subia a pé. Eu não tinha papai para me levar. Mamãe, não. Era a pé. Voltava de noite, apertando as campainhas das casas, mas voltava a pé. Né? Eu também fiz isso. Aí a gente batalha. Vai, corre atrás, estuda, trabalha. E, puxa, a gente vence, a gente chega lá. E a gente chega e fala assim: meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E aí a gente mata eles no ninho, né? Porque se eu sou o que eu sou hoje, se eu cheguei a ser alguma coisa, foi justamente pelo monte de frustração que eu pude passar, foi pelos nãos que a vida me falou, e me fez ser quem eu sou hoje. Aí a gente quer poupar tantos meninos, e a gente dá tudo na mão. Tudo. A gente esquece que o legado maior que nós podemos dar é uma vida de fé. A gente dá um legado financeiro. A gente procura dar tudo de bom, porque, puxa, eu não tive, então eu quero dar. Sabe? Muitas vezes, meus filhos pediam as coisas. Eu tinha condições de dar. Meu marido falava assim: agora não. Gente, eu odiava quando ele falava isso. Eu falava, mas que homem, meu Deus, ele não via, a gente dá para comprar, não é caro. Agora não. Semana que vem, depois que ele pediu, eu até dou. Mas na hora não dou. Os meus filhos entenderam que sim, eu posso desejar as coisas, mas a vida não vai me dar tudo de mão beijada. A vida não vai me dar a hora que eu quero. Então, mãe, pai, ensina teu filho a ser resiliente. Sabe o que é isso? É uma pessoa que aprende e cria
de alguma maneira, ferramenta psíquica, emocional, para suportar a frustração. Porque se você, pai, mãe, impedir, não permitir que eles se frustrem, enquanto você está por perto, eu vou te falar uma coisa, o mundo não vai poupá-los. E aí quando ele chegar lá, no trabalho, mas eu sempre fiz o que eu queria, por que aqui eu não posso fazer? Sempre foi fácil conseguir as coisas, o que está acontecendo que agora eu não consigo? Entendem? Se somos o que somos hoje, foi porque a vida, os muitos nãos, as muitas dificuldades nos fez chegar e ser como somos. Pessoas de bem, pessoas de caráter, que trabalham, que sabem o valor das coisas. Nossos filhos não podem, amados, em nome de Jesus, eles não podem deixar de usufruir isso. Porque se você é essa pessoa que ele tanto se orgulha hoje, foi porque justamente você passou por dificuldades. Então, cuidado para não querer, sabe, passar a mão o tempo inteiro. Cuidado, eles precisam aprender, amadurecer, a crescer como pessoas. Como eu disse, nós fomos chamados para fazer a diferença, sabe? Eu não sei, eu vejo muitas vezes pais e mães que simplesmente, quem manda, quem coordena tudo, são os filhos, desde pequenos. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, na internet, não é conhecido, falando assim, que chegou na casa, o filho estava lá na televisão, aí o pai chegou e falou assim, ô filho, ele nem olhou, ó a visita, nem olhou para a cara. Aí o pai, em vez de colocar o menino no lugar dele, o pai falou, ele está concentrado no joguinho. Quer dizer, ele reina, né? A casa é dele. Só que lá fora, ele vai ser engolido, porque lá ninguém vai deixar ele reinar desse jeito. Sabe? Nós deixamos, muitas vezes, coisas que são essenciais e prioridades. Por exemplo, nós não perguntamos para o nosso filho se ele vai para a escola ou não. Simplesmente chegou na idade, ele vai. Nós não perguntamos para eles se eles vão tomar vacina ou não. Chegou na hora, vai. Por quê? Porque a gente sabe que precisa. Chorando, esperneando, eles vão. Mas aí, eu já vi pais que falam assim, você não quer ir hoje na igreja, filho? Não tem problema. Queridos, nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui ensinando o caminho. A igreja, sabe? A igreja, quando nós falamos dessa maneira, os nossos filhos estão lendo algo em nós do seguinte jeito: estar na igreja não é tão importante. Sabe? Igreja é a nossa rede de proteção. Sabe por que as pessoas vêm apresentar os filhos aqui? Não é batizar a criança. Nós não batizamos criança. Não é batizar. Você sabe por que elas vêm aqui? Sabe o que acontece aqui no reino espiritual? A hora que um pai e uma mãe vêm consagrar o seu filho no altar. A hora que isso acontece e que a igreja estende as mãos, a igreja está dando cobertura espiritual para aquela vida. Não é um cerimonial, não. É algo sério no reino espiritual. A igreja é para ser uma rede de proteção. É um lugar onde vai ser ensinado, onde seu filho vai conhecer amigos. Nem sempre são os melhores, infelizmente, eu tenho para te dizer. Mas ainda assim, tem gente muito boa. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade. E é tão difícil
a gente sabe interferir e falar e formar e mudar. Eu sei que é difícil, meus amados, mas é importante você, pai, você, mãe, se posicionar. Depois você vai chorar. Você sabe o que é melhor para o teu filho, não é ele. Você chama ele e fala, você explica para ele, sabe? Tem algumas coisas que nós podemos negociar, mas tem outras que não tem negociação, são princípios, não dá para mudar. Às vezes parece que o pai está falando assim: ah, filho, ó, ir para o inferno você pode, mas só que você tem que estudar, você tem que se formar, ter um bom emprego, ter que casar. Queridos, eu não estou falando que isso não é importante, por favor, entendam. Só que parece que o estar na casa do Senhor, o buscar crescer, estudar a palavra, escola bíblica, eu tenho dó de acordar meu filho. Dó você devia ter de não permitir que o teu filho aprenda a palavra de Deus. Quantas vezes eu acordei meus filhos e em nenhum momento eu me arrependo, porque eles aprenderam a palavra de Deus. Filho é escola, né? Cada um é diferente, mas a gente aprende, Deus dá sabedoria. O importante é respeitá-los, porém, tem coisas que não tem negociação, Adilson. Tem coisas que é sério. Sou eu que mando, sou eu que sei o que é melhor. Eu estou ensinando, sou eu. Entendem? Qual a prioridade? Que princípios que você, pai, mãe, tem estabelecido para os seus filhos? Os nossos filhos precisam passar por experiências. Eles precisam. Nós precisamos deixar esse legado para eles. Nós precisamos, sabe, que realmente eles experimentem esse Deus que nós conhecemos. E se você não conhece esse Deus ainda desse jeito, é bom conhecer. Porque só dá para apresentar alguém que a gente conhece. Entende? Mãe, hoje é seu dia. Mais do que desejar que você seja abençoada, sabe, que você tenha sabedoria do Senhor, força e vigor, saúde. Mais do que isso, eu desejo de coração que você fique, você pai, você mãe, fique incomodado pelo Espírito Santo, pensando em qual continuidade espiritual você tem dado para o seu filho. Qual desafio espiritual você tem dado para os seus filhos? Sabe? Hoje, meu filho saiu de casa e eu pequei. Ele estava com uma dor muito forte aqui. Aí, como boa médica de casa, né? Já sabia o que pôr, o que dar. Mas eu não orei por ele. Não na hora, orei depois. Mas na hora não orei. Você viu como é fácil a gente fazer tudo errado? Como a gente inverter? Né? Sabe? Os nossos filhos, desde pequenos, chegam com questões difíceis. Hoje mesmo eu ouvi a Renata falando. Tem hora que acontece alguma coisa, você tem vontade de rodar a baiana. Brigou lá na escola, fulano mordeu ele. Falou, ai, que vontade de ir lá e acertar a mãe do menino, né? Não o menino. Mas não. É a hora de eu ensinar. Filho, tem que perdoar. Filho, vamos orar para Deus mudar aquela criança. Desafiar a pôr Deus à prova, a experimentar o mover de Deus na vida deles. Sabe o que nós fazemos? A gente aparece com um papel escrito com as respostas já para eles. Não, pode deixar, eu vou na escola, próxima vez você faz assim, assim, assim. Perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades. Mais do que então ensinar, eu preciso dar o exemplo. Adoro quando meus filhos falam assim: mãe, eu sei, você é a mulher mais linda desse mundo. Eu sei. Mãe, né? Ai, como você está elegante hoje, magrinha. Sei, eles estão certíssimos.
como eles estão corretos. Enche, né? É gostoso ouvir. Mas me alegra o coração quando eu ouço meus filhos falar: mãe, você é um exemplo para mim. Mãe, como é bom saber que eu posso contar com as suas orações. Mãe, como é bom saber que eu não estou sozinho. Mãe, que orgulho que eu tenho de você. As pessoas se aproximam porque da tua boca sai palavra de bênção e de esperança. Não seria bom a gente ouvir isso? Né? Que bom se a gente ouvisse: mãe, como eu fico feliz quando eu te vejo, você traz paz. Ou então: minha mãe erra sim, claro. Mas ela é humilde, ela pede perdão, ela é uma mulher de Deus. Esse sim é o elogio que eu quero ouvir dos meus filhos. Esse sim é o elogio que a gente precisa ouvir dos nossos filhos. Como mães, como pais, somos responsáveis. Temos então essa linda e desafiadora tarefa de formar pessoas. Mais do que gerar, educar, formar, criar. Somos sim os responsáveis pelo que eles hão de ser. Somos sim, porque a semente está ali. Somos nós que semeamos. Somos nós que colocamos sobre eles. E eu vou falar uma coisa para vocês. Podemos gerar filhos, mas não gerar vida. E isso é muito sério. Podemos gerar filhos, no entanto, não gerar vidas. E eu quero te dizer que a vida de verdade, vida abundante, está em Cristo Jesus. Ele, só nele. Então, mais do que gerar, eu quero assim para a minha vida, e o que eu desejo para você, mãe, é que você seja incomodada para se posicionar, para interceder pelos seus filhos, para brigar, para ser modelo, para ser exemplo, num mundo corrupto, corrompido, num mundo onde as pessoas não vêem mais esperança, que assim como aquela mulher, sabe, eu não sei como é que ela fazia tudo aquilo, Jesus, não sei, mas que você busque no Senhor. Eu vou pegar princípios, não tempo, tá? Só princípios. Busque no Senhor para a sua vida primeiro. Tenha autoridade e ore pelos seus filhos depois. Exerça. Ore e seja exemplo. Que você possa de verdade experimentar e ver seus filhos realmente vivendo dessa maneira. Sabe? Que você tenha, sabe, coragem. Coragem, não se acovarde. Tenha coragem de desafiá-los a um encontro com Jesus. Ele nunca, nunca mesmo vai te deixar mal na situação. Porque é interesse dele também ver os teus filhos firmados, fortalecidos. Não porque aprenderam e estão decorando, mas porque experimentam algo de verdade nas suas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Nós iniciamos um projeto